Stanley Kubrick nasceu em 26 de julho de 1928, no Bronx, Nova York. E apesar de ter dirigido apenas 13 longas-metragens em seus 70 anos de vida, foi o suficiente para conquistar o público e a crítica. Curiosamente, foram também 13 as indicações ao Oscar, e sua única vitória não foi como diretor ou roteirista, mas pelos efeitos especiais de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Todos os filmes do Kubrick tomam grandes proporções. Isso porque o diretor sempre gostou de abordar histórias a partir de um ponto de vista grandioso. Kubrick era muito interessado na figura do ser humano. Ele conhecia suas falhas, seus desejos e segredos. O diretor fazia uma pesquisa extensa, pois o que o interessava era ser provocador. Todos os seus filmes foram polêmicos, mas o que sempre garantiu o sucesso do diretor era a qualidade deles. Os temas dos seus filmes foram completamente diferentes uns dos outros, e ele se especializou em cada um deles, comprando o máximo de livros que podia e tendo uma equipe que se dedicava a pesquisar. Ele tinha um conceito muito interessante de sempre querer aproveitar o que tinha sido criado pelo homem, buscando o máximo de referências possíveis para a concepção visual dos seus filmes. Spartacus, cujo roteiro se deve a dois vermelhos da época do macartismo, Howard Fast e Dalton Trumbo, fala da revolta dos escravos contra os senhores de Roma, numa clara alusão política. Além disso, o filme tem um tratamento cru, nada convencional e destoante da maneira como a Roma antiga era retratada então, em melodramas cristãos moralizantes. Já 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, não se preocupa tanto com a corrida espacial, outra face da Guerra Fria entre as superpotências, mas explora outros pontos inerentes ao desenvolvimento tecnológico acelerado, a relação entre homem e máquina e a eterna busca humana pelas origens, o que faz dessa adaptação da obra de Arthur C. Clarke uma ficção científica em tom metafísico e um dos filmes de visual mais impactante da história do cinema. Em seu filme seguinte, Laranja Mecânica, de 1971, Kubrick trata de outra das distopias possíveis, associada ao futuro. Desta vez não se referindo a máquinas que saem do controle, mas aos próprios seres humanos, incapazes de dominar seus instintos. Agora é a violência sem controle, tal como conhecemos hoje nas grandes cidades, e por paradoxo, as formas de combatê-la por um tipo de tratamento psicológico radical. Mas é também a plasticidade e a força das imagens que impressionam aqui, com sua aceleração e desaceleração de cenas, de tortura e de estupro. O filme foi proibido no Brasil durante a ditadura militar, e também com uma onda de crimes surgidos na Inglaterra, Kubrick retirou o filme de cartaz e proibiu sua exibição para o povo inglês. Esse era o poder do diretor sobre a sociedade. Com O Iluminado, de 1980, adaptado da obra de Stephen King, Kubrick faz um clássico do suspense. Antológica é a interpretação de Jack Nicholson como um escritor perturbado pela solidão do Hotel Overlook, isolado no inverno pela neve e que passa a ameaçar a própria família. Algumas filmagens são de arrepiar, através dos imensos corredores do hotel, quando algumas figuras do passado parecem sempre prestes a surgir de cada canto oculto. As produções do diretor são constituídas por uma série de imagens e sons minuciosamente escolhidos para resultar em combinações que gerem respostas emocionais imediatas. Isto explica o porquê de muitos filmes do cineasta não terem diálogos durante longos períodos e takes, justamente porque a história é transmitida por meio de outros elementos estéticos. Muitos críticos não concordavam com a abordagem não verbal de Stanley Kubrick e o censuravam frequentemente. Por curiosidade, os livros sobre os filmes que o diretor colaborou interessam-se essencialmente pela narrativa ligada ao visual e pelo simbolismo da sua obra. Kubrick foi um poeta visual de filmografia subestimada. Gênio ou obcecado perfeccionista, Kubrick intentou criar uma experiência visual e auditiva, porque essas ultrapassam o alcance das verbais. Os roteiros de Kubrick nunca estavam prontos, isso porque ele nunca parava de escrever. Então o projeto inicial do roteiro oficial sempre acabava sendo alterado, com mudanças constantes nas falas e até mesmo no final de alguns filmes durante as gravações. O final incrível de Olhos Bem Fechados
foi escrito no set e entregue aos atores antes das gravações. Em O Iluminado, enquanto os atores decoravam as falas, Kubrick já escrevia novos diálogos das próximas cenas. O ator do filme desistiu do roteiro e só esperava para receber as novas ideias do diretor. Ao contrário de muitos diretores, Kubrick utilizava sua própria câmera e lentes em seus filmes. Uma das lentes mais conhecidas foi desenvolvida pela NASA para filmar a Lua, mas o equipamento é apenas um detalhe quando comparado aos olhos do diretor. Tudo que você vê na imagem e todos os detalhes foram pensados por Kubrick. Ele gostava de dar todas as informações possíveis para os espectadores, mas sem contar para nós onde estão essas informações. Ele trabalha de forma subjetiva, dando para a audiência a oportunidade de interpretar da sua maneira o que acaba de ver. É comum ouvir pessoas dizendo que a cada vez que assistia uma de suas produções, era como se fosse um filme novo. É como se Kubrick sempre estivesse montando quebra-cabeças e gostava de entregar ideias sem que elas estejam ligadas a uma explicação. A busca pela perfeição e a exigência com a atuação correta dos atores foi o que tornou seus filmes realistas, e talvez por esse motivo ele tenha realizado poucas produções, pois quando se dedicava a uma, levava o tempo necessário para ficar perfeito. We're killing ourselves out here, and you've got to be ready. You can't act like this. You should have just. We're sitting there because they say, wait a minute, okay. and then you say on the radio, but when you go. do it, you've got to look desperate, Shelley. You're just wasting everybody's time. You get more out of yourself. And he knew that. And he knew he was getting more out of me by doing that. So it was sort of like a game. Quando falamos sobre a linguagem de Stanley Kubrick, ele nos mostra a edição como a possibilidade de contar histórias de formas diferentes e dar às cenas o corte certo, sem perder tempo com as transições. Com esse pensamento, ele realizou o corte mais famoso da história do cinema. A música também foi essencial para seus filmes. Kubrick entendia que ela poderia ter um papel ativo nas obras. Ele gostava de utilizar músicas clássicas em suas produções. O artifício musical onipresente em seu trabalho, seja de forma incidental ou como trilha sonora, certamente foi uma das assinaturas mais evidentes de sua obra, que não estão apenas como um mero floreio, mas sim como uma ideia que o diretor desejava imprimir para o público. Em O Iluminado, a trilha sonora foi uma das mais assustadoras do cinema. Kubrick sempre soube provocar o ser humano. O diretor fazia alegorias da nossa sociedade em seus filmes, no desejo, na guerra, na violência e na loucura. Foi ele também que tornou o cinema sensorial e nos proporcionou experiências emocionantes como jamais havia ocorrido anteriormente. Podemos dizer que foi Kubrick que nos levou para o espaço pela primeira vez e nos fez ter uma visão de como ele é.